Olá, que bom que você veio. Eu sou Elisa Maria e esse é o canal Eva Messages. E esse é o último Olá de 2023, ou o penúltimo. Espero que vocês estejam muito bem. Essa é uma leitura que vai começar coletiva para a gente ver qual foi a nossa história em 2023, o que que a gente aprendeu coletivamente, os desafios, as virtudes adquiridas, né, os desafios superados e as virtudes adquiridas. E depois a gente vai ter uma parte da leitura em que vocês vão escolher um dos elementos da nossa história coletiva de 2023, e aí vai ter uma breve leitura em 4 montinhos, né, e não em 3 montinhos dessa vez. E aí a gente vai ver especificamente para cada um dos grupos quais foram os desafios, o que que a gente aprendeu, né? Uma retrospectiva e um oráculo de fim de ano com uma retrospectiva reflexiva. O principal objetivo desse oráculo de hoje é a reflexão sobre o ano que passou. Tá bom? Ele é parte de uma sequência de 3 oráculos que eu anunciei lá no Instagram, para quem ainda não segue, @EvaMessages. Lá nos stories eu anunciei que faria essa sequência de 3 leituras de fim e início de ciclo, né? Essa é a primeira, é o balanço, né, do fim de ano. A gente vai ter amanhã, se tudo der certo, eu também tô passando aqui por uns aperreios de Mercúrio retrógrado e algumas despedidas, alguns lutos necessários. Mas tudo dando certo, hoje a gente tem o oráculo de revisão, a retrospectiva de 2023. Amanhã, oráculo astrológico com previsões para a influência de Saturno, que vai ser muito poderoso ano que vem, né? Temos a influência dele, temos a influência dos orixás, Exu, Omulu, um pouco de Xangô também eu ouvi dizer. Então vai ser um ano, bastante intenso, um ano que vai pedir da gente resiliência, disciplina e testar os nossos limites aí para a gente chegar lá. E é claro que para tudo isso a gente precisa contar com as nossas virtudes, né? Então eu vou no oráculo astrológico de amanhã ver como é que estão nossas virtudes, nossos dons aí para lidar com um ano que parece que vai ser bem desafiador. Mas o bom de anos desafiadores é que é neles que a gente desenvolve fibra, né? Energia, descobre às vezes virtudes e dons que a gente não tinha, não sabia que tinha, na verdade, com base em momentos desafiadores mesmo. Né? E aí nossa terceira leitura vai ser o Oráculo das Bruxas, esse já vai ser lá no dia 1º, e aí lá a gente abre o ciclo de 2024, com os conselhos das anciãs bruxas e com uma prática de magia muito importante, gente, eu considero ela uma das mais básicas, sabe? Pra gente adquirir fibra mágica, pra gente adquirir energia, a capacidade, né, digamos assim, lidar com energias dentro da gente, com potenciais, com possibilidades, e a partir daí ser capaz de criar, de manifestar o que a gente quer nas nossas relações e no mundo ao nosso redor. Então não perca, é uma prática muito legal. A prática dela já começou, na verdade, eu dei a dica lá para os íntimos e para as íntimas que me acompanham nos stories do Instagram, e agora deixo a dica aqui para vocês também. Quem quiser se preparar para esse oráculo das bruxas especial de ano novo, eu peço que faça aí 3 listas para mim. Senta num momento tranquilo e escreva 3 listinhas. Uma lista, a lista número 1, vai ser a lista de pessoas que te magoam ou já te magoaram nessa vida. A lista número 2 vai ser de pessoas, na verdade, de agradecimentos, de tudo aquilo a que você é grato, grata na sua vida, desde as coisas mais pequenininhas às maiores. E a lista número 3 é composta de nomes conhecidos dos seus ancestrais, das suas ancestrais, tá bom? Essa prática não é minha, ela me foi passada por uma bruxona poderosíssima aí, e eu repasso ela com muito desejo de que as pessoas repassem, vivenciem, né, essa prática e repassem também. Mas vamos ver o que as anciãs bruxas vão dizer lá no dia 1º, complementar, esclarecer essa prática e explicar como é que ela funciona. Tá bom? Então tudo isso é o nosso especial aí de fim de ano, início de ano no canal Eva Messages, tá bom? Vamos lá, então, ó, como é que a gente vai fazer nosso oráculo hoje? Essa parte coletiva, ela é um pouco parecida com o vídeo... Eu já fiz um oráculo assim, histórias que curam, né? Vou até deixar o link aqui na descrição, caso você sinta com a sua intuição que você deve ir lá dar uma olhadinha, tá?
que a gente vai fazer? Essa é uma tiragem que vem como sugestão nesse oráculo dos arquétipos da Kim Krans. Eu sou fã desse oráculo. E ela tem uma prática, olha, sugerida, que é a de dividir o oráculo em 4 partes, né? 4 grupos de cartas, e cada um deles traz um elemento de uma história arquetípica, que é a história do nosso ano de 2023, que eu vou contar aqui para nós, tá bom? A primeira parte, essas cartas aqui, eu vou embaralhá-las e vou escolher uma. Ela vai dizer para nós quem é, qual foi o personagem principal da nossa jornada de 2023. Aqui a gente vai ver onde, o lugar, né? Em que lugar se deu essa história. Então, o personagem principal, onde aconteceu essa história, e aqui o elemento, a ferramenta mágica, né? O principal elemento que foi trabalhado ao longo desse ano, e aqui o motivo, né? O porquê dessa jornada toda, qual foi o propósito principal da nossa jornada de 2023. Então eu vou começar contando essa história, logo em seguida você vai se identificar aí com alguma das 4 cartas e a gente vai ter leituras para cada um dos 4 montinhos. Vamos lá? Vou começar embaralhando então nosso personagem principal. Quem foi o personagem que todos e todas nós, que nós em coletivo embarcamos, incorporamos ao longo desse ano, ou deveríamos ter incorporado, né? Aquele que foi o grande desafio e motor das nossas melhoras, né? Do aprendizado de virtudes. Mais um pouquinho. Inspire e expira profundamente, se você está aí comigo. Posicione-se no lugar mais confortável e silencioso que for possível para ouvir essa história arquetípica da nossa retrospectiva de 2023. Ok, a mãe, né? Não me assombra, tá? Que o trabalho com o arquétipo da mãe, né? Do feminino, materno, maternal, tenha sido um grande trabalhador desse ano, em 2023. Foi um ano, para quem segue religiões de matrizes africanas, foi um ano regido por Iabás, né? Regido por Oxum, regido por Iemanjá, para algumas pessoas também, regido por Yansan para algumas outras. Enfim, foi um ano muito feminino, né? Especialmente Oxum e Iemanjá estiveram em grande relevo. Eu estou vendo aqui os tons, né, de amarelo e de azul que me lembram muito elas. Então vamos lá, o personagem principal da história que eu vou contar hoje, de 2023, é a mãe. E a mãe onde, hein? A mãe em que tipo de jornada arquetípica? Toda vez que eu falar arquetípico aqui, pessoal, eu tô falando de simbólico, tá? Não é bem no conceito estrito lá do arquétipo de Jung, não. Aqui é no símbolo, né? Então, um símbolo que possa nos abarcar a todos e todas nós que chegamos ao Eva Messages. Que jornada foi essa? Uau, a vila. O nosso coletivo. A vila pode ser um símbolo para a família, para o grupo, para a comunidade, né, de que a gente é parte, seja ela qual for. É o símbolo da comunidade. Então tá bom, foi a mãe atuando na comunidade. Já sei aqui uma boa parte da nossa historinha por onde que ela vai passar. Seguindo agora para a ferramenta, né? O instrumento, o utensílio mágico ou o meio, né? O meio pelo qual a gente trabalhou o arquétipo da mãe dentro da vila, da comunidade. Vamos ver. Qual foi a ferramenta principal de 2023? A chama. Ai, meu Deus, exatamente, pessoal. A chama, né? A centelha divina em nós. A essência, a chama, o fogo, né? Nos estudos alquímicos, ocultistas, na magia, pelo menos aqui eu conheço, e na bruxaria, a chama está muito associada tanto aos aspectos do desejo quanto aos aspectos da espiritualidade, né? Então, muitas pessoas aí podem ter trabalhado o desejo, né? O que eu realmente desejo para minha vida, e outras podem ter trabalhado muito o aspecto espiritual disso, né? A centelha divina, a chama em nós, né? Me lembra aqui o Crowley dizendo que todo homem, toda mulher é uma estrela, e as estrelas são bolas de fogo, né? Então é energia ígnea, a energia da vontade de cada um e cada uma de nós. E por último, por quê? Por que a gente trabalhou tudo isso em 2023? Acho que a história vai ser profunda aqui, hein? A história canalizada.
Então, por quê? Qual foi o motivo? Essas são as 7 cartas mais especiais desse oráculo. São aquelas que dizem de portais, ritos de passagem. Opa, pulou aqui, gente. Na hora que eu falei em rito de passagem. Olha que maravilha. Essa é a última, é o último dos portais. O mais poderoso aqui desse oráculo, o portal da Anima Mundi, a alma cósmica do universo. Essa é a carta que remete àquela força que permeia tudo, né? Que ordena tudo. Ela tem uns arco-íris, pode parecer meio caótico, né? E de fato, se a gente olhar para o nosso universo, para o mundo, para as nossas relações, pode ser que a gente ache, dependendo do ponto de vista, né? Tudo um caos. Porém, há uma ordem inerente a tudo que existe, né? Pelo menos essa é a minha perspectiva. E essa ordem que é simbolizada aqui na Anima Mundi. Bom, temos aqui, então, nossas cartas. As cartas que vão inspirar a nossa história, a história que eu vou contar aqui canalizada agora para vocês. A história de 2023. Então, meus queridos, minhas queridas, senta que lá vem história. Vou começar aqui a canalização. Bom, então, em 2023, era uma vez uma mãe. Era uma vez alguém que cuida, alguém que se dedica a um grupo e que sente que esse grupo é praticamente parte dela mesma. O mesmo círculo aqui se repete aqui. Essa mãe ou essa pessoa maternal, né, homem, mulher, não binário, é alguém que sente que tem algo de muito precioso nos laços que unem esse grupo, essa família, ou nos laços que a unem a uma outra pessoa. Ela quer compartilhar algo de muito precioso, uma pérola que ela tem. Porém, grandes são os desafios, as montanhas, os obstáculos envolvidos nesse compartilhar, porque por mais que sejamos um grupo, ou uma família, ou um par numa relação amorosa, existe sempre a individualidade, né? Cada uma de nós é uma estrela, como dizia o Aleister Crowley, né? Grande magista e fundador da Telema. Então a gente tem a ideia aqui de uma história de 2023 que passou por uma tensão enorme entre querer cuidar e nutrir, cuidar do outro, de uma comunidade, cuidar de um projeto, cuidar de uma família, né? Cuidar dos alunos, cuidar de um grupo, e o respeito necessário à chama divina de cada de cada uma de nós. Esse foi um grande desafio de 2023, né? Entre o eu e o outro, entre a vontade de cuidar. Será que toda vontade de cuidar é acompanhada de uma sabedoria, né, da chama da sabedoria, que olha para o outro e quer dar a ele exatamente o que ele precisa e não o que a gente acha que ele precisa? Muitas vezes a mãe, né, na sua sombra, é aquele símbolo, aquele arquétipo em nós que acredita que tem tudo o que o outro vai precisar. E que se o outro te escutar, se a outra pessoa ouvir os seus conselhos e agir como você acredita que as coisas devem ser feitas, tudo vai acontecer às mil maravilhas. Afinal, ela protege, ela cuida, ela sabe das nossas necessidades, ela tem um instinto, né? É aquilo em nós que traz um instinto das necessidades de si e do outro. Porém, nem sempre isso coincide. Convenhamos, né? Depois vocês deixam aí nos comentários. Às vezes, aquilo que a gente acha que o outro precisa não é exatamente o que ele precisa. Para crescer forte, nutrido, saudável, para que a relação cresça forte, nutrida, saudável. Né? Afinal, o círculo, ele é criado, tem um dedinho aqui, tá vendo? Meio que acompanhando o desenho do círculo. Ele é criado por uma intenção. Foi um ano para a gente saber qual é a intenção e o propósito que nos une a alguém ou a um grupo. Foi importante perceber que, dependendo do propósito, se o propósito é só trabalhar junto, né? Um grupo que trabalha junto numa empresa. Se o propósito é trabalhar junto,
Bom, então talvez não seja tão importante assim cuidar dos afetos, né? Mas se o propósito é crescer junto, né? Se não é só ir lá fazer um serviço e ir embora para casa, mas se o propósito é criar um ambiente acolhedor, que nutre um sentimento de pertença numa relação ou num grupo, se esses são os objetivos, então a gente precisa ficar atento não só ao que a gente acha que aquele grupo deve vivenciar, ou que aquela relação deve vivenciar. A gente tem que ouvir o outro. A gente tem que deixar que o outro diga qual é a necessidade dele ou dela, né? Que a centelha do outro, da outra, seja reconhecida. Então, era uma vez o nosso universo, né? Era uma vez Anima Mundi, que é um dos nomes também de Hecate, a Hecate cósmica cultuada hoje em dia, especialmente no Covenant of Hecate, né? Que é um coven mundial da deusa Hecate. Esse é um dos nomes dessa grande deusa da bruxaria, né? A Anima Mundi, a alma cósmica do universo. Mas esse conceito, ele também está presente em várias outras tradições de ciências ocultas, de magia, de bruxaria. Né? A alma do mundo seria essa energia que permeia tudo, aquela possibilidade de que, mesmo parecendo caótico, o nosso universo, as nossas relações tenham um fio condutor lá no fundo, ó, bem organizado nas cores do arco-íris, que possa nos guiar. A gente está falando de diversidade, o mundo é muito diverso, as pessoas são muito diversas, talvez esse tenha sido o principal ano para a gente reconhecer isso, né? Que existe de tudo nesse mundo, existem formas de ver a realidade muito distintas e talvez o mais importante não seja a gente investigar o mundo ou as relações para ver desses pontos de vista qual que é o melhor, qual que é o pior, qual é o mais acertado, mais divino, qual é o mais errado, mais profano. Talvez não se trate disso, né? Talvez se trate de reconhecer que cada ponto de vista da criação traz em si um desejo. Cada pessoa, vamos lá, no seu dia a dia, nas suas relações, talvez você tenha observado em 2023 que, dependendo do grupo de pessoas de que você se aproxima ou da pessoa com que você conversa, essa pessoa traz uma visão de mundo diferente da sua e que talvez ela até faça sentido, né? Talvez você tenha aí tido contato com pessoas, ou uma pessoa pelo menos, que pensa muito diferente de você, mas que na hora que você foi conversar com ela, você percebeu, olha, não é que essa centelha e essa forma de ver o mundo também faz sentido? E que estranho, porque às vezes ela vai contra a minha visão, né? Como é que pode a minha visão estar certa e a do outro também, dependendo da forma como eu olho a questão, também pode estar certa? Que coisa é essa, né? Onde mora a verdade do mundo? Esse é um tema importante. Eu vejo aqui também na nossa história de 2023 mães, né? Mães mesmo, mulheres que se tornaram mães e que precisaram lidar com a situação difícil que é ter que ceder para fazer o que o filho precisa e poder ter vivência da sua própria sexualidade e desejos. Entre o todo, entre o outro e o eu e o individual, qual é o equilíbrio? Qual é o balanço? 2023 foi um ano para perceber que doar-se ao outro, seja na figura de uma mãe, né, seja em qualquer outra, né, cuidando de pessoas mais velhas da sua família, cuidando de alguém que precisou de ajuda, né, sendo nutrição para alguém, a gente muitas vezes descobre mais sobre a gente mesmo na história. Já aconteceu com vocês? Às vezes a gente se nutre, né? A gente nutre a nossa chama. Todos e todas nós temos um chamado aí dentro, para alguns mais e para outros menos, mas um chamado para cuidar e ser cuidado, né? Amar e ser amado. Isso é parte do humano. Talvez você tenha percebido em 2023 que, em alguns momentos, ao doar-se, ao cuidar do outro, a gente também se alimenta. E às vezes não. Em outras vezes, cuidar do outro, dedicar-se ao outro, significa um obstáculo à realização do próprio desejo. Como lidar com isso? Que mistério
da natureza, da criação de Deus, deusa, se revela em 2023 através disso? O mistério da Anima Mundi. O mistério dela é o mistério de uma teia que abarca tudo e todos, como eu disse no início, né? E essa teia, ela é sensível. Esse ano foi possível sentir essa teia. Tô vendo aqui esse moço bem no meio do caos, sentado em posição de lótus, em meditação, para a iluminação da própria consciência. Olha os chakras superiores aí iluminados. A partir desse lugar, eu consigo entender que, dependendo do ponto de vista que eu adoto, algumas posturas vão ser certas e outras equivocadas. Não se trata de definir o que é certo ou errado para todo mundo, o que o outro deve ou não fazer para se cuidar para todo mundo, mas trata-se de analisar caso a caso, centelha a centelha, pessoa a pessoa, muitas vezes. O que é o melhor para mim, para minha vida, talvez não seja o melhor para você. Esse caos aqui, ó, indica cada ser humano como único, né? Como uma célulazinha de um grande organismo, o organismo da criação. Imagina que toda a criação é um ser vivo, né? Um ser humano. A criação de Deus, Deus é um ser humano. E no ser humano, vocês sabem, né? A gente tem umas células do corpo que são da pele e elas têm funções definidas. Outras células que são lá do fígado, lá dos rins, né? Que tem ali suas funções definidas e diferentes da atuação de outras células de outras partes do corpo. Imagina se todas decidissem que tem que agir do mesmo jeito. Não ia ter corpo humano, não ia ter organismo complexo, não é mesmo? A gente teria organismos de células sempre as mesmas, organismos muito, muito simples. E a criação, a grande criação de Deus, a Criatrix, Anima Mundi, ela é complexa, mas muito complexa. O que significa que cada pessoa nasce e desenvolve certos dons, certas virtudes, certos defeitos também, né? Certas dificuldades ao longo da sua história e das escolhas que faz. Assim como pode ser muito difícil para uma mãe dar uma mesma criação para crianças que têm índoles muito diferentes, né, posturas muito diferentes, também é difícil para quem ocupa qualquer lugar de liderança ou que precisa cuidar de uma relação, de uma comunidade, de uma família. Também não é fácil perceber que cada pessoa ali vai ter uma centelhazinha, tem o seu jeitinho. Então esse foi o ano de reconhecer com amor, mas também, né, querendo ou não, com uma certa dose de irritação, de tentativa de dominar o outro, mas foi um ano para reconhecer a nossa diferença, para reconhecer o quanto cada ser vivo, cada ser humano pode ser especial nas suas necessidades e também nos dons e talentos que tem a compartilhar. Como lidar com isso? Eu vejo aqui uma mãe na nossa história, tentando dar a mesma criação para duas crianças e percebendo que ela falha miseravelmente em ter o mesmo resultado, né? Eu vejo também pessoas em relacionamentos amorosos que tentam agir com o outro do jeito que queriam que o outro agisse com elas mesmas, com eles mesmos. Essa, pessoal, é uma das falas, né, dos ditos populares. É um dos ditos populares que para mim é mais uma grande falácia, né? Um erro mesmo. É simples relacionar-se, é só fazer com o outro o que você gostaria que fizesse com você. Opa, calma lá. Retiradas algumas coisas básicas, né? Algumas coisas básicas realmente a gente deve oferecer a todo mundo, né? O respeito, né? O respeito àquela forma de pensar, àquela forma da outra pessoa de ver o mundo. Tolerância nem sempre, né? Tem aí o paradoxo da tolerância que vocês devem conhecer, mas existem algumas coisas que a gente deve ofertar de forma básica, né, dentro da nossa cultura para todo mundo, como formas de ter um relacionamento civilizado. Porém, as necessidades emocionais, materiais, mentais, espirituais de cada pessoa são muito únicas. Né? A gente é um arco-íris, olha a diversidade aí. Nunca se falou, pelo que eu me lembre, nunca se falou tanto sobre diversidade, né? Sobre lidar com pessoas que têm necessidades diferentes.
Isso às vezes pode até virar uma questão difícil nas redes sociais, né? Eu vejo às vezes pessoas, em 2023 teve isso como marca, né? A necessidade às vezes de cuidado com o seu discurso, porque ele pode ferir alguém. Às vezes você acha que está falando uma coisa que é boa para todo mundo, né? Ah, vou falar do amor do pai. Poxa, mas as pessoas que não tiveram pai podem inclusive ver na sua narrativa aí um gatilho para se sentirem muito mal a respeito da própria história com a ideia, né? Com a ideia paterna. E a princípio é uma ideia maravilhosa, a ideia do cuidado paterno e tudo mais, né? Mas a consciência social, a consciência do coletivo nos leva a pensar, poxa, mas eu vivo num dos países que mais tem abandono de pais, né? Filhos abandonados pelo pai, um dos que mais tem isso no mundo. Esse cuidado, né? Ele não é fácil. Ele pode gerar irritações. Poxa, mas então também agora eu não posso falar de nada? Pode, né? Porém, sempre com cuidado entre a sua chama, entre aquilo que a sua vontade diz que você deve fazer, que você quer fazer, e o olhar para a comunidade de que você faz parte e para os obstáculos inerentes a essa relação. Coração do outro é terra que ninguém pisa. Certeza que já usei essa frase aqui, né? Isso minha avó falava muito, eu sei que é um dito popular, né? Então, não custa, né? O amor de mãe, e aí é que eu acho lindo que a nossa protagonista tenha sido o amor aqui das Iabás, né? O amor da força de Vênus, que também teve forte nesse ano. Porque é só com amor mesmo, né? O que fica para mim dessa história numa retrospectiva de 2023 é que, de fato, só com amor, o amor de mãe, o amor de quem realmente está interessado em nutrir, em acolher o outro como uma pedra preciosa. Se eu tenho esse interesse para com o outro, eu vou sim ter cuidado na hora de falar dos temas, mesmo aqueles que eu quero muito abordar. Mesmo aquilo que eu quero muito fazer, mas se eu amo o outro, eu vou negociar. Eu vou contemporizar, negociar. Foi a palavra de 2023, ou uma das, né? Mas se eu não tiver amor, pessoal, se eu não tiver uma disposição respeitosa, né, de cuidado para com o outro, cuidado para com a comunidade de que eu faço parte, eu vou simplesmente falar o que eu quero mesmo e pronto, acabou, né? O debate aí sobre a liberdade de expressão, eu acho que toca nisso, né? Foi outro tema do nosso ano. Então, eu tenho liberdade, né? A liberdade democrática funciona como? A liberdade num relacionamento amoroso, né? Num vínculo que eu tenha, funciona como? Ela termina onde começa a liberdade do outro, onde eu não firo o outro com a minha liberdade. É impressionante ver aqui a alma cósmica, a mãe cósmica do universo junto com a mãe em nós, né? Isso significa que 2023 foi um ano para todos e todas nós, mulheres, homens, não binários, para a gente alinhar mais a nossa capacidade de maternar, inclusive quem quiser saber mais sobre maternagem, uma das lives da Jornada da Mulher Selvagem que está acontecendo lá no Instagram foi exatamente sobre maternagem, né? Que é diferente de maternidade. Então, maternidade é a habilidade da mulher de ter um neném. Habilidade biológica, né, de um corpo biológico de gestar e parir um outro ser. Agora, maternagem é uma função social. Maternar é cuidar do outro nas necessidades dele, né, que é muito diferente aí de um aspecto que tem sido muito trabalhado, falou-se muito, né, acho que foi o ano recorde de falar da mãe narcisista, né, pessoas narcisistas, pessoas que cuidam do outro da forma como eles querem. É como se o outro fosse um objeto, né, um objeto do seu desejo. Se o outro fizer tudo do jeito que eu quero, então eu posso amá-lo, então ele pode estar nas minhas relações. Isso é o narcisismo, né, todos e todas nós temos algo de narcísico, né, em nós. E principalmente na infância, e ao amadurecer a gente vai percebendo que o mundo não é feito só das nossas vontades, né? Não é só chorar no berço que todo mundo vem fazer o que eu quero, não é só emburrar porque o mundo não tá me dando o que eu quero, né? É preciso negociar com o mundo, aceitar, às vezes perder, às vezes ceder, às vezes o outro é que vai ceder e tudo mais, sabemos disso. A personalidade narcísica não dá conta de perceber isso, né? Ela entende, ela confunde isso aqui, ó. Ela confunde o desejo da comunidade, o desejo do outro, a necessidade do outro com a sua vontade, com o que ele ou ela quer. Isso quando não olha só para cá,
né? E aí a purificação da capacidade de maternagem em nós, que é o oposto disso, né? Se de um lado a gente tem o narcisismo, do outro lado a gente tem a maternagem. A maternagem é a capacidade de cuidar e nutrir o outro nas necessidades dele. Exemplo, hein? Filhos e filhas adolescentes em casa. Você tem atuado com seus filhos e filhas de forma que na sua casa é a sua lei, tem que fazer do seu jeito ou vai embora? Opa, um caso narcísico isso aí, né? Aqui na casa a gente negocia nossas necessidades para que todo mundo tenha suas necessidades mais importantes atendidas. E aí aquelas que são supérfluas, que são passíveis de negociação, a gente vai lá e abre mão, né? Aí a gente está falando de maternagem, né? Um cuidado que negocia, costura interesses e necessidades de todas as pessoas envolvidas. Não fica aquela relação de poder, né, em que um tem mais suas necessidades atendidas e o outro só obedece. Relações assim, eu acredito que estão cada vez mais superadas. Esse foi um ano mágico nesse sentido, né, de reconhecimento do que lá na academia se chama de alteridade, que basicamente é isso que eu tô falando aqui para vocês. Alteridade, né, reconhecer que existe um outro, que pensa de outro jeito, a caminhada dele vai ser de outro jeito, não tudo que eu e que funciona para minha vida e que eu acredito que é correto, vai ser correto para a vida do outro, vai levar o outro para os melhores caminhos. É um aprendizado enorme de amadurecimento e de magia, tá? Porque quem avança nessa jornada, tá cada vez mais próxima das divindades femininas. Então, aí eu chego no último ponto da nossa história arquetípica aqui de 2023, foi um ano para se aproximar do divino feminino, né? Mulheres, homens, não binários, às vezes até pessoas que nunca tinham ouvido falar de bruxaria, da deusa, né? Do lado temos o Criador, temos o Deus, mas temos a deusa, a Criatrix, né? Por tantos milênios apagada e que agora vem voltando com força total. Enquanto o Criador é essa força divina lá no alto, né? O Pai Céu, que diz para nós assim, ó, todos e todas nós somos um, então a gente tem que buscar seguir as mesmas leis, as leis do divino. Enquanto ele diz isso, a deusa Terra, a mãe Terra, né, a Criatrix, diz assim, mas cada um também tem suas necessidades únicas, individuais. Eu amo cada filho como se fosse um filho único, diz a grande deusa, diz Anima Mundi. E é por isso que eu convoco a congregação das diferenças. Olha o arco-íris aqui, as diversidades, né, de gênero, de sexualidade, de religiosidade. Nós somos um, sim, todos e todas filhos e filhas de Deus, mas somos também cada um filho único para a Mãe Deusa. Ela nos vê unicamente nas nossas necessidades. Para você aí que está comigo, talvez esse tenha sido o ano, se você acompanhou as postagens, né? Aqui claramente a nossa orientação é para um divino feminino, para um divino masculino também, mas principalmente, né? Temos aqui um ministério de Eva, um chamado do despertar do divino feminino em nós e da realização dele, né? Realizando cada vez melhores conexões com a nossa intuição, com a nossa espiritualidade feminina, com a alma selvagem, né? A ânima selvagem. Você que está aí me acompanhando ao longo desse ano, provavelmente você realizou uma aproximação entre esses dois aqui. Entre a sua capacidade de mãe interna, né, a sua deusa interior, homem, mulher, não binário, né, seu lado yin, seu lado feminino, foi se aproximando cada vez mais da Anima Mundi, da alma da mãe maior. Né? Você percebendo cada vez mais que isso pode ser bonito também. Não precisa ser só incômodo, né? O fato do seu filho, da sua filha, do seu parceiro ou parceira pensar muito diferente de você, né? Pode irritar um pouco na hora da tomada de decisões em conjunto. Mas é também bonito de ver. Né? A diversidade de pessoas, dons, talentos, formas de entender uma situação, o outro chega a conclusões que você não chegaria nunca, isso pode ser, olha, renovador, né? Atrair mudanças profundas e importantes para a nossa psique. Transformações internas acontecem quando a gente sai do lugar de ser aquela que tem todas as respostas e se permite aprender também com os mais jovens, com quem chega de novo na nossa vida, porque trazem perspectivas
todas diferentes. Isso é também aproximar-se da grande mãe, né? Que a tudo e todos acolhe nas suas singularidades, nas suas diferenças, enquanto o Pai Maior nos chama para a unidade, para que sejamos todos e todas iguais. Bom, essa foi a história importantíssima, né? Muito profunda, eu achei. Depois me digam aí o que vocês acharam. A historinha da nossa retrospectiva de 2023. Agora, fica à vontade para inspirar e expirar profundamente e escolher aqui, dessas 4 cartas, aquela que mais te chama a atenção, tá bom? Eu vou trazer uma breve mensagem de encerramento de ciclo, de encerramento de ano, para cada uma das 4. Então, carta número 1, talvez você tenha se sentido conectado com a carta da mãe. E aí a sua vai ser a primeira mensagem. Se você se sentiu mais conectado com a carta 2, essa é a carta da vila, da comunidade, do grupo. Talvez você tenha se atraído mais pela carta 3, a carta da chama. E a sua vai ser a mensagem número 3. Talvez você tenha se atraído mais pela nossa carta 4, a Anima Mundi, a alma cósmica do universo. E a sua vai ser a mensagem 4. Ok? Então te vejo na sua mensagem de retrospectiva de fim de ano. Até daqui a pouco. Olá, você que escolheu hoje a carta 1, a mensagem 1, a carta da mãe. Vamos ver um oráculo especial para você de retrospectiva desse ano, retrospectiva de 2023. Vou começar com o baralho dos orixás. Qual foi o orixá, o Aiabá, o Aborô ou Aiabá, que mais atuou na sua vida nesse período, que trouxe as principais forças e desafios e também virtudes, né? As coisas boas, os benefícios desse ano. Quem vem? Quem foi o orixá, a força cósmica da natureza, que mais atua na sua vida nesse período de 2023, retrospectiva do ano? Temos Iemanjá, não, estavam todas invertidas. E eu não costumo ler invertido, não. Iemanjá, bota mãe nisso, né, minha senhora, meu senhor? Forças maternas, forças... Você provavelmente, esse ano, teve desafios relacionados à sua capacidade de cuidar e se permitir ser cuidado também, sabia? Iemanjá é aquela que doa, né? A dos seios fartos, aquela que oferece e é generosa para com os outros. Porém, ela pode sim, no seu aspecto sombrio, ser uma mãe dominadora, né? Ser aquela pessoa que, seja para com os filhos ou para com os relacionamentos em geral, é alguém muito voltada para a realização daquilo que ela acha que é certo, aquilo que ela acha que é seguro e bom para os seus filhos, para a sua prole, para os seus relacionamentos, né? Olha, até combina aqui as 2 cartas. Vou deixar aqui. Esse é o arcano da lua. Pode ter sido um ano bem desafiador para você. A lua rege os nossos medos inconscientes também. A magia, é claro, né? Esse ano não foi desafiador à toa. Você adquiriu aspectos mágicos importantes, mais domínio, provavelmente, sobre a forma como você se doa. Digamos assim, você compreendeu melhor como você se doa ao outro, os motivos que você tem para se doar ao outro, como é que isso funciona. Vou pegar aqui também o oráculo mental, o oráculo das frases, das perguntas, né? Questões aí que foram importantes para 2023. Vamos ver. Questões de 2023 para quem escolheu a mensagem 1. Perguntas que você se fez ou questões importantes. Quando foi a última vez que eu dancei livremente? Cansou de cuidar, né, dona? Né, dono? Cuidando das pessoas para danar, ou cuidando de um projeto, né? Não precisa ser uma pessoa. Talvez você tenha passado um longo período muito dedicada a algo fora de você, um projeto, um trabalho, uma relação, né? E dançar livremente é uma coisa que a gente faz só pela gente mesmo, né? Então é algo muito individual, muito pessoal. Um chamado para você se nutrir com o mesmo carinho e amor que você nutre seus projetos, seus filhos, sua família, sua comunidade.
seus alunos, tá vendo muito aqui também o arquétipo do professor, da professora, de quem ensina outras pessoas algo. Vamos ver. Retrospectiva 2023, para quem escolheu a mensagem 1, grandes ensinamentos desse período. Esse aqui é o baralho El Cabriton, viu? Para vocês que gostam de saber, ó. Eles fazem uns baralhos muito legais, cada carta é desenhada por um artista. É bem bacana, tá invertido também. Temos os 5 de espadas, tá vendo? A doação excessiva que machuca o coração. O 2 de ouros, a tentativa de equilibrar isso, muito bem. O 5 de copas, talvez você tenha se aberto mais para diversão, sabe? Ou foi chamada a isso, né? Não sei se deu conta, não sei como é que foi para você, mas tinha um chamado, tá vendo? Se você tá se machucando demais nas suas relações com o mundo, e esse moço tá vestindo uma máscara, né? Talvez seja por causa da máscara da cuidadora, a máscara daquela pessoa abnegada, né? Que olha antes para os outros e depois para ela mesma. Essa é uma máscara que ficou em dualidade com o chamado para sair, para se divertir, para fazer o que o seu coraçãozinho quer fazer. Ótimo. E o 4 de paus? Olha, o 4 de paus sugere aqui com esse macaco, né? A ideia de alguém que se diverte mais, olha só, e que faz coisas... ninguém espera que alguém no carteado bote a carta na cabeça, né? Então isso aqui é alguém que tá fazendo algo muito inusitado. Talvez você tenha sido vista, né, pela quantidade de mudança. Se você deu conta de fazer essa mudança, né, passar de alguém que se dedica muito ao outro para alguém que olha mais para si mesma, né, foi mais sair, foi mais se divertir, foi mais cuidar de você. Talvez você tenha sido vista pelas pessoas ao seu redor, né, principalmente a casa. O 4 de paus é uma carta muito referente à casa. Talvez você tenha sido vista como, nossa, ela tá agindo estranho, né? Essa pessoa tá estranha, tá muito inusitada, né? Ela nunca foi assim? O que tá acontecendo? Né? E não é ruim não, tá? Isso é muito bom. Aqui Iemanjá diz, né, que cuidar do outro nasce ao cuidar da gente mesmo, né? Ninguém é um poço sem fundo aí de recursos para o outro o tempo todo. A gente precisa, a natureza é cíclica, né? Tô apontando aqui para a ideia do círculo. A natureza é cíclica, não é à toa, né? Ela é tão sábia que ela prevê períodos de abundância, primavera, verão, e períodos de escassez e introspecção, outono e inverno. Né? Se a gente se desafia de forma antinatural a ser sempre um poço de amor e espaço, né, e abertura para os outros, isso gera faltas dentro da gente mesmo. Né? Então, ó, seu chamado em 2023 foi um chamado para você se libertar, dançar livremente. Espero de verdade que você tenha conseguido fazer isso, tá bom? Essa era a breve mensagem aí de retrospectiva 2023. Depois me diz nos comentários se realmente você se sentiu assim, se percebeu assim. Ok? Talvez você tenha percebido também que a qualidade da sua doação melhora muito. Quando você se permite um tempo para você mesmo, para você mesma, você volta revigorada, né? Revigorado, e aí cuida melhor até das pessoas que você ama. Ou seja, cuidar de você, grande ensinamento de 2023. Cuidar de você não significa abandonar o outro. Muito pelo contrário. Muitas vezes é o que você precisa fazer para ir lá e cuidar do outro sem tanta dor, né? Com abnegação, com entrega genuína, sem mágoas, sem dores e sem medo da ingratidão. Tá bom? Essa era a mensagem breve aqui, então. Te aguardo amanhã no nosso oráculo astrológico, já pensando em 2024. O que a gente vai ver lá? Tchau, tchau! Olá, você que escolheu hoje a mensagem 2, a mensagem da vila, da comunidade, para complementar aí a sua retrospectiva de 2023. Vamos ver então quais foram as virtudes adquiridas, os desafios propostos nesse período aí para o nosso amadurecimento espiritual, para o crescimento da nossa centelha no mundo, né? Nossa capacidade de ação e de conexão com a nossa própria alma, os desejos da alma. Vamos lá, então, vou começar aqui com o oráculo dos orixás. Qual foi a principal força da natureza? O orixá divino, Iabá, Borô, aquele ou aquela que esteve com você nesse período e que trouxe os principais bênçãos e desafios também. Vamos ver? Opa. Orixá Okô, uau! Esse aqui é o imperador desse oráculo, né? Orixá Okô, ele é pouco cultuado no Brasil, até onde eu sei.
ele está muito associado àquela árvore central que tem nos terreiros, sabe? Aquela força, aquelas raízes sólidas, aquela segurança e estabilidade que ele oferece, né? Muitas vezes as pessoas colocam um laço branco lindo ao redor da árvore. E Orixá Okô, então, está associado a esse grande pai, né? Interessante que na primeira a gente teve a mãe, Iemanjá, e aqui a gente tem o pai, a autoridade, né? Talvez tenha sido um ano para você ser autoridade sobre um grupo de pessoas, sobre a sua família, atuar de uma forma mais decisiva, ter a sua voz ouvida, né? Talvez você tenha até sido esteio de alguém, né? Tenha cuidado muito de alguém. E aqui o cuidar é um cuidar mais para decisões práticas, né? Não é aquele cuidar maternal, cuidar dos afetos. Mas organizar a vida de alguém, né? Cuidar de questões burocráticas ou práticas da vida. Né, organizar um grupo, uma família, ou numa relação mesmo com uma outra pessoa. Foi um ano para você sentir que você é sólido, e você não depende da sua comunidade para sobreviver, sabia? Esse também é o imperador da própria vida, né? Então, de duas uma, eu vejo aqui ou pessoas que se dedicaram muito, foram tipo uma liderança num grupo, né? E precisaram tomar decisões práticas para esse grupo funcionar, ou pessoas que o desafio, né? O desafio e a benesse, a bênção de 2023 foi perceber que você vive sem seu grupo, sem sua comunidade, que você não depende da sua família ou de outras pessoas para ser quem você é, para chegar aos seus objetivos. Vamos ver, vamos pegar também o oráculo mental, esse aqui que traz algumas perguntas, questionamentos importantes. Opa, questionamento do ano para você. Quem eu estou pronto ou pronta para perdoar? Uau! E temos também aqui um grupo de pessoas que confrontou uma liderança, né? Confrontou alguém que achava que tinha domínio sobre você, ou que você mesma permitia que essa pessoa, de certa forma, desse diretrizes, né? De como as coisas devem funcionar na relação entre vocês, ou... Enfim, você desafiou alguma autoridade, né? E essa autoridade, de alguma forma, não gostou. Autoridades não gostam de ser desafiadas em geral, autoridades em desequilíbrio, né? Lideranças em desequilíbrio. Entendem o desafio, o questionamento das suas ordens, das suas visões de mundo, como uma ameaça, né? E não precisa ser. Aliás, para uma boa liderança, uma liderança saudável, os questionamentos são ótimos, né? São importantes até para ir corrigindo a direção aí a ser tomada. É o que eu sempre digo, um bom rei, uma boa rainha, ele tem um conselho, ele tem um grupo de conselheiros para ajudar ele a ver o que ele não está vendo. Ele entende que ele é só um ponto de vista da criação, igual eu falei lá na parte geral da leitura. Então você aqui se debateu, né? Não, debater é forte, né? Talvez alguns de vocês tenham se debatido mesmo. Ficaram muitos meses nessa questão de como perdoar, né? Será que eu tô pronta para perdoar a atuação tirânica dessa pessoa na minha vida, ou dominadora, ou talvez até narcísica, né? Na minha vida, ou até na vida de um grupo de pessoas, de outras pessoas com as quais você se importa. Vejo vocês aqui meio que se confrontando com alguma pessoa de personalidade muito forte, ou mesmo uma liderança familiar, profissional, confrontando as leis, os dogmas, olha que legal, confrontando leis antigas. E talvez você tenha até saído de um grupo, tá? Por conta disso. Saiu de um grupo, foi exercer o seu poder pessoal, né? Foi ser mais solitário, mais eremita. Deixa eu entender melhor aqui com o baralho El Cabritón. Então, retrospectiva 2023, ensinamentos, desafios e virtudes adquiridas aí ao longo desse ano. Vamos ver? Para quem escolheu a mensagem 2, a Vila. Olha, saiu na primeira também, o 2 de ouros. Acho que tem uma conexão, tá? As pessoas daqui se relacionaram com as pessoas de lá ou vice-versa. Tem algo aqui parecido. Talvez a pessoa com que você teve conflitos, né, nessa questão de liderança ou de negociação, né, das coisas, das situações, esteja lá na outra mensagem. Temos aqui o 2 de ouros, que é exatamente essa necessidade, né, de contemporizar, né, tem aqui algo, o polvo, tem a ver com limites, né, isso vem de um outro oráculo que eu tenho. Então você precisa colocar limite em alguém,
em alguma liderança, ou alguém colocou limite em você também, né? Rainha de espadas, mas eu acho que foi mais você aqui, ó. Para a maioria de vocês, foi você que colocou um limite com a rainha de espadas. E foi um limite sábio, tá? Pode ser que você tenha sido chamado aí de mais frio, mais fria esse ano, né? Excessivamente racional. Mas, na verdade, você estava estabelecendo limites mais claros do que você aceita e do que você não aceita, sabe? Em relação a autoridades aí próximas a você também. E você como autoridade, né? Temos o 9 de espadas, isso não foi sem sofrimento. Aqui houve sofrimento, né, pessoal? Não foi um ano fácil para vocês, não. Tanto é que tem aqui o chamado para o perdão, né? Talvez as pessoas aqui, ó, tiveram uma grande abertura de consciência. Agora eu entendi. Olha lá. Uma grande abertura de consciência, e tem gente aqui que ficou ressentido porque percebeu que tinha alguém aí se valendo da sua boa vontade ou da sua ingenuidade, sabe? A confusão mental, né? O 3 de paus aqui, o 3 de paus é uma carta de visão, de ver além do que a gente via antes, né? Só que essa aqui tá bem confusa, tá vendo? Imagens misturadas e tudo mais. Você aqui fez uma ruptura ou foi convidada a fazer, não sei se você conseguiu levar ela adiante, levar ela até o fim, mas o ganho de consciência te convidou a fazer uma ruptura com alguém que estava invadindo seus limites. Dentro de uma comunidade, isso aqui pode ser um líder espiritual, tá? Dentro de um grupo espiritual, alguém que você viu que estava passando dos limites, ou uma relação amorosa mesmo, né? Alguém que você tá tendo dificuldade, acho que até agora, tá? De perdoar, porque de alguma forma percebe que essa pessoa usou da sua inocência ou da sua confusão, da sua falta de clareza para fazer valer as próprias vontades, né? E agora que você teve um ganho, olha, você chegou à rainha, né? Eu acho que quem tá aqui teve um ano muito bom, ou estudou muito, melhorou muito a própria razão, né? Espadas é o ar, é a mente, é o fio da razão. Então, aprendeu coisas, né? Aprendeu, e aí ao aprender, o meio do aprendizado não foi nada fácil, né? O 9 de espadas é uma carta de pesadelo, de você se questionando. Tô ouvindo gente falando coisas como, eu não acredito, né? Não consigo acreditar que fulana estava fazendo isso comigo, ou que eu estava fazendo isso com outras pessoas também, né? Depende de quem é esse imperador aqui, se é você ou se é a pessoa com que você se indispôs, que você questionou, né? Talvez não tenha tido uma briga de fato, mas eu vejo você questionando regras, né? Seja de uma pessoa, seja de um grupo, porque você teve um ganho de consciência. É bem provável que vocês aqui estejam se preparando para ocupar outros lugares, tá? Para estabelecer outras relações, para renovar a vida mesmo. Se relacionar com outras pessoas. Por isso, esse período. Então, fica meu conselho, quanto antes você conseguir perdoar, né? O perdão, ele tem a ver mais com a gente, né? A gente se permitir se liberar das histórias do passado para abrir espaço na nossa mente, no nosso coração, no nosso corpo físico, para novas experiências do futuro. Né? Eu costumo dizer também que perdão não é bem uma atitude, é uma postura que nasce do nosso ganho de consciência, sabe? Se eu vou ampliando a minha consciência e percebendo que cada pessoa está fazendo o melhor que pode, né, com aquilo que tem, né, com a consciência que tem no momento, com a sabedoria que tem e tal, e mais, saber que tem gente que também está disposta a fazer o errado, né, que escolheu fazer o errado, escolheu agir de forma mais individualista e egoísta. É uma escolha da pessoa, né? Não cabe eu perdoar ou não, entende? A ideia do perdão como um estado é a ideia de você chegar a essa conclusão de que, ó, fulano estava agindo como queria, eu agia com a consciência que eu tinha no momento, agora que eu tenho uma consciência mais expandida e mais clara, eu posso tomar novas decisões, né? E talvez, inclusive, a decisão de cortar vínculos ou, né, diminuir o vínculo com essa pessoa, com essa comunidade, estabelecer com base nas suas regras quais vão ser aí os limites dessa negociação, da negociação dessas relações agora para o futuro. Tá bom? Mas eu vejo aqui que pessoas que tiveram passaram por uma liberação mesmo. Isso é muito legal, parabéns para vocês. Essa era a mensagem estendida, depois deixei nos comentários se fez sentido para você ou não, tá bom? E aguarde aí, essa foi a nossa última leitura sobre 2023. Nesse fim de semana a gente vem com previsões 2024, tá bom? Até lá, tchau, tchau.
Olá, você que se identificou com a carta da chama e com a mensagem número 3 aqui do nosso oráculo Retrospectiva 2023 expandido, né? Agora a parte mais próxima de vocês. Bom, temos aqui a chama, né? A chama, como a ideia da centelha divina, aquilo que vem do alto, aquilo que diz quem nós realmente somos, os nossos desejos, né? Não existem duas pessoas no mundo com uma chama igual, né? A chama é a chama dos nossos desejos, de quem a gente é, o que acende a nossa paixão por viver, por experimentar a realidade. A sua chama. Se você foi atraída para essa mensagem aqui, um principal tema do seu ano foi realmente reconhecer a sua chama. O que me dá prazer? Né? O que eu desejo da vida de fato? Não o que me ensinaram a desejar, mas o que eu desejo para minha vida. Né? Será que eu me permito desejar? Ou antes de desejar, eu já vou colocando uns cortes assim, não, isso eu não posso desejar, porque isso minha família não aprova. Isso não, porque isso é feio. Isso não, porque isso não dá dinheiro. Né? Tem algo aqui do chamado para reconhecer a sua chama. Isso foi importante nesse ano para você, né? Compreendê-la, compreender o que te faz única na existência. E entender isso como um poder e não como uma inferioridade, né? Tem um chamado aqui para um aumento da autoestima nesse ano. Talvez você tenha se cuidado mais, ou sentido a vontade, né, de se cuidar mais, o desconforto num excesso aí de dedicação a outros ou a trabalho. Um foco na sua chama. Já comecei aqui a embaralhar o tarô dos orixás. Vamos ver quais foram as forças da natureza, o orixá divino, Aborô e Abá, que mais esteve presente na sua vida e que trouxe as principais virtudes e também desafios, as benesses e os desafios desse período. Vamos ver quem vem. Iemanjá, uau, Iemanjá de novo aqui, já esteve numa das outras mensagens. Bom, Iemanjá é o princípio maternal, né? E eu vejo aqui pessoas que tiveram especialmente conflitos com a figura materna, ok? Seja você, a mãe na história, seja com a sua mãe, com alguma pessoa que desenvolve uma função maternal para com você hoje, né? Aquela pessoa que te acolhe, que te nutre, que te dá apoio, que te ajuda a reconhecer suas necessidades e cuidar delas. Teve algum conflito aí, ó, entre essa figura, essa pessoa e a sua vontade. Talvez você tenha demonstrado alguma vontade, algo que você quis fazer e que essa pessoa não permitia ou não dava apoio, né? E aí você teve que vivenciar o desafio de criar isso sozinho, sem o apoio dessa pessoa pela primeira vez. Eu ouço aqui. Ou teve gente aí, que legal, que lidou com a vontade de ser mãe. Muito desejo esse ano de ser mãe, de cuidar de algo, de parir algum projeto também, não só um neném, né? Um homem, uma mulher aí que tenha tido muita vontade de parir e gestar e nutrir algo seu. Uma carreira sua, um projeto. Gente, tô cheia aqui de pelo de gato. Meus gatos. Então vamos lá, aqui no oráculo mental, a pergunta central que ficou aí esse ano para você, uma pergunta importante para esse período. Opa! Pergunta desse ano, qual foi? Uma questão para você. Eu estou focado no que eu quero mais do que tudo, né? No que eu mais quero. É exatamente isso, ó. Conflitos com figuras maternas ou com pessoas que usam de algumas sombras do feminino maternal, né? Por exemplo, chantagem emocional. Então, aquela pessoa ou aquela situação, pode ser um namorado, um parceiro ou parceira, né? Que dizia coisas como, depois de tudo que fiz por você, né? E aí você vai agora querer focar no que você quer, né? Não vai não, você tem que me ouvir, poxa, é gratidão. Né? Talvez você tenha ouvido muito aí essa palavra, né? As duas, né? Gratidão e ingratidão, seja ouvido da outra pessoa, seja você no seu conflito interno, né? Nossa, mas tem o que eu quero e eu quero muito, só que a minha mãe não concorda, a minha mãe não acha que esse é o melhor caminho para mim, né? E aí, como é que eu faço? Ou essa pessoa não concorda.
e eu vou focar no que eu quero, mas se eu focar no que eu quero, eu vou ter que fazer sozinho. Sabe aquelas figuras que falam, tá bom, mas se você for fazer do seu jeito, eu não te ajudo, né? Coisas assim podem acontecer, podem ter acontecido nesse ano, mas não é ruim, tá bom? São desafios necessários, me parece, para que você fortaleça a sua segurança na sua chama. Convenhamos, se a gente ficar dedicado ou acreditando por muito tempo, né, que para eu me dedicar ao que eu tenho desejo, a minha vontade, eu preciso ter o aval de uma outra pessoa que me ama, que me acolha, isso não é autoconfiança, percebe? Isso é, inclusive, colocar-se numa posição de sujeição, de submissão ao outro, né? Não, só com a aprovação dessa pessoa é que eu vou ter forças, é que eu vou dar conta. Será mesmo? Parece que essa foi uma questão aí, né? Será mesmo? Se você passou o ano focada demais em coisas que você não queria, né, tentando agradar uma outra pessoa ou negociar com uma pessoa que estava te chantageando, né, emocionalmente, com essa coisa da gratidão e tudo mais, saiba que Saturno vem aí, tá? Eu me venho aqui para dizer para vocês, para ficarem especialmente atentas à leitura astrológica de amanhã, né? Tudo der certo, ela sai amanhã, oráculo astrológico, com previsões para 2024. 2024 vai ser um ano regido por Saturno, né? Muitas energias de Saturno, Exu, Omulu. Então é um ano que vai estar muito associado a, chegou, né? Saturno é o planeta do limite, da lei. Falou, chega, se você não deu fim nessa situação esse ano que vem algo que dá um basta nisso, sabe? Falou, não. Uma coisa, né? Essa pessoa que te ama, que te cuida e que te nutre, é alguém que precisa saber que você é um indivíduo com vontades próprias, né? E que não é ingratidão não viver a vida conforme ela quer, só porque ela cuidou de você, ou ele cuidou de você, ou ele ou ela se dedicou, seja o motivo que for, né, pessoal? Motivo algum é motivo suficiente para se perder de si e se misturar ao outro numa relação, seja ela qual for, amorosa, familiar, especialmente para você que tá aqui, tá? Que escolheu a chama. A sua centelha, a sua chama, a sua individualidade está querendo se expressar. Vamos ver 2023, retrospectiva. Para quem escolheu a mensagem 3, o que vem? Rainha de paus. Eita, gente brava. Talvez você tenha medo dessa pessoa, tenha tido medo. Uma mulher guerreira. Isso aqui é uma mulher guerreira, tá vendo? Uma mulher guerreira, uma mulher que venceu por si só e vence por si só, né? Tá me vindo muito aqui pessoas, filhas de mães separadas. Claro que não necessariamente, viu, gente? O gênero aqui é uma leitura coletiva, adapte a sua história, a sua situação. Mas, especialmente, fica difícil, né, discordar de uma mulher que venceu sozinha e que vence sozinha, que é tão forte, que sempre parece ter boas saídas, né? A coisa do sair do ninho da mãe, sair do ninho de uma pessoa aí que você considera muito batalhadora, muito guerreira e que dá conta das coisas. Né? Pode parecer um monstro enorme discordar dessa pessoa, né? Resolver seguir uma trilha, um caminho diferente do que essa pessoa visualiza para você. Mas, por incrível que pareça, parece que é isso que você deve fazer. Olha lá, Cavaleiro de Copas. Uma pessoa, eu tô vendo aqui pessoas que podem ter sido criadas em ambientes de um excesso de zelo, e que agora estão, tá vendo? Esse moço tá numa bacia d'água, né? Ou num rio, enfim, num lago. A ideia de alguém imerso nas próprias emoções. Foi um ano difícil para você, né? Não me parece fácil, não. Um ano em que você precisou desenvolver fibra moral, fibra de realização pessoal. Realizar o que você mesmo quer. Eu vejo pessoas que podem ter sido vistas por muito tempo como imaturos, imaturas, não bons ainda o suficiente para decidir pela própria vida. Aqui podem estar as pessoas mais jovens que veem meu canal. Ou pessoas que são vistas por outras da família, mesmo que já mais velhas, né, mais velhos, como ineptos, né, sem habilidades para gerenciar a própria vida. Muito emotivos, muito emotivas e pouco práticas. Mas você não é só isso não, tá? Provavelmente esse ano te mostrou que você é muito mais que isso.
Que se você focar naquilo que você deseja, na sua centelha, você dá conta de realizar sim. Ó, por falar em realização, né? 10 de copas. A realização coletiva. A gente aqui encontrando novas amizades. Foi um ano para encontrar novas pessoas, novos caminhos. Caminhos que têm a ver, pessoas que parecem com você, tá vendo? Que lutam junto com você. Que incrível, veio uma mensagem aqui profunda, eu não esperava algo tão profundo para essa leitura tão breve, mas vou falar, provavelmente não é para todo mundo, né, mas me digam aí nos comentários se confirma-se para mais alguém. Mas eu vejo aqui pessoas que antes lutavam solitárias e que vêm de um grupo, ou familiar, ou vem de relações, né, foi ensinado para você, ao longo da sua vida, que você devia lutar, que a vida era solitária mesmo, e que você devia lutar sozinha contra tudo e contra todos pela sua chama para fazer o que você quer, né? E era exatamente nesse contexto que você sempre se sentia inapto, né? Inapta, ou não bom o suficiente para dar conta desse mundo tão desafiador em que todo mundo é, digamos assim, inimigo de todo mundo. Porém, teve uma viradinha de chave ao longo desse ano, um chamado para isso, né? Não sei se você atendeu a ele ou não, mas que teve o chamado, teve aqui. Um chamado para você perceber que não, existem coletivos, existem pessoas que juntas batalham em prol de um ideal. Talvez seja você mesma essa mãe de que eu falei. Ou você foi criada por uma mãe assim, uma pessoa assim, pode ser um homem também. Ou você é essa pessoa que eu vou descrever, tá? Alguém que precisou lutar sozinho pela vida e ficou com uma espécie de rancorzinho, uma mágoa mesmo, né? De que o mundo é cruel, de que ela tem que dar conta de tudo sozinho. E você, como filho ou filha, né, ou como alguém cuidado por essa pessoa, acabou absorvendo essa visão de mundo, mas não é sua. Uma visão que vem do trauma do outro, tá? Ou pode ser você mesma aí, que foi chamada, né, chamado a uma transformação esse ano, para perceber que você luta pelo que você deseja, não como uma espécie de revanche porque não te ajudaram, mas é porque é isso que tem que ser feito mesmo, né? Lutar pelo que você deseja, pelo que você quer criar na sua vida. E haverão pessoas que vão trabalhar junto com você. Talvez você tenha conhecido, né? Pessoas que batem mais com a sua centelha divina, conheceu alguém da sua família espiritual, pessoas que o santo bate, né? Que você quer realizar algo junto. E olha, essa carta aqui é uma abertura para o ano que vem, tá? Vejo você começando a construir no fim do ano e no início do ano que vem. Já começando aqui, então, previsões. Começando a construir algo criativo com essas pessoas, algo sólido, aos pouquinhos, claro, mas algo muito criativo, muito seu. Olha lá a centelha divina se realizando, tá vendo? Algo muito criativo, algo muito seu, seja um projeto, uma carreira, uma forma de estar no mundo, uma mudança no visual, talvez. Você mudando o seu jeitão, ficando mais diferentona, tá vendo? Mudando até a aparência física mesmo. No contato com essas pessoas que você tá conhecendo, que tem mais a ver com você, tem mais a ver com a sua forma de ver o mundo, né? E aí, é claro, tá sendo aí questionada essa fidelidade a um aspecto maternal, a alguém que pode te achar uma ingrata, por seguir caminhos que não caibam essa pessoa. Bom, mas saiba que é o correto a fazer nesse momento, tá? No momento, realmente a melhor postura é essa de dar vazão para sua chama, para o seu desejo, para sua sexualidade, inclusive, tá bom? Tem cavaleiro de copas aqui, então pode ter sido um ano aí também de se sentir mais atraente, ou de querer se sentir mais atraente, criar uma vida para você, para além da vida familiar, da relação aí com pessoas do ambiente da família ou do trabalho, ok? Muito bom, que bacana o seu ano. Se fez sentido, deixa aí nos comentários. Se não, pode deixar também, é sempre bom ouvir vocês. E é isso. Aguarda aí que agora a gente vai ter dois oráculos, se tudo der certo, no domingo e na segunda, todos eles para finalizar o ano e abrir o ano que vem, 2024. Tá bom? Muita chama para você, muito desejo. Olha, pela primeira vez me chamou a atenção aqui a cobra, então foi um ano para despertar a Kundalini e ano que vem provavelmente você vai continuar. Essa terceira leitura, ela tá muito como a energia de algo que
ainda está acontecendo, sabe? Que vai continuar acontecendo em 2024. Que é um empoderamento muito grande a partir dos seus chakras inferiores, da vontade de existir no mundo, de lutar pelo que você quer, de focar naquilo que você quer mais e ser criativo, criativa, junto com novas parcerias para chegar lá. Que legal. É isso, a gente se vê então nos próximos oráculos, tá? Tchau, tchau. Olá, você que escolheu a mensagem 4 hoje, aqui para a gente dar uma olhada mais específica na sua retrospectiva de 2023. Temos aqui Anima Mundi, a alma cósmica do universo, a ordem inerente, né, a tudo que existe. Às vezes o mundo parece caótico. A vida pareceu caótica para você em alguns momentos desse ano? Provavelmente sim, né? E aqui temos a Anima Mundi, a grande mãe, a alma cósmica do universo, ordenando tudo isso para você. Talvez você tenha também um vínculo especial aí com a grande mãe, já tenha algum trabalho realizado nos caminhos do sagrado feminino, esteja trilhando esse caminho já há algum tempo. E reconheça, né, a importância da diversidade. Você me parece alguém ou que reconhece muito a importância da diversidade, ou que esse ano foi o ano para reconhecer, né? Que, caramba, talvez eu não queira um mundo em que todo mundo vê como eu, pensa como eu. Acho que isso pode ser mais maléfico do que benéfico. Essa pode ter sido uma das suas conclusões aí para esse ano. Mas vamos ver, vamos entender melhor. Vou trazer aqui o tarô dos orixás. Qual foi a força da natureza, o orixá divino, né, o Aborô, o Aiabá, que atuou principalmente no seu campo ao longo desse ano. Aproveitar para dizer, engraçado, eu não disse isso nas outras, né? Talvez seja especialmente interessante para quem chegou aqui. Eu faço leituras particulares, né? Quem quiser agendar é lá no meu site, o www.evamessages.com. E faço leituras de retrospectiva, né? Assim como leituras de previsões para o próximo ano. Então, caso você queira agendar, fique à vontade para entrar em contato. Vamos ver qual é a força divina, o orixá regente desse ano. Uau! Olha a Imperatriz! Muito feminina essa leitura, feminino disruptivo, né? Então, enquanto a primeira leitura lá com a carta da mãe foi uma leitura do feminino maternal, né? Esse feminino que cuida, que olha para o outro, essa leitura é a leitura das mulheres fortes, das mulheres, não que as outras não sejam, tá? Mas da mulher que luta por si mesma, né? Da mulher que se entende enquanto indivíduo, que não nutre e cura o outro, em primeiro lugar, mas nutre e cura a si mesma, em primeiro lugar. Homens que tenham chegado até aqui fizeram um trabalho incrível de cuidado da própria ânima, né? Do seu lado feminino. Entraram mais em contato com as emoções, buscaram perceber melhor o que sentem em relação ao mundo e não só o que o mundo quer deles, né? Coisas nesse sentido. Mas para as mulheres, especialmente, eu vejo aqui um vínculo fortíssimo com as forças guerreiras, as deusas guerreiras, né? Temos aqui Oiá, mas eu vejo também as valquírias, as deusas, as Atenas, as Amazonas, né? As deusas do intelecto, né? Um feminino muito voltado para a expansão da visão de mundo, dos próprios horizontes, sabe? Mulheres voltadas para a carreira, menos para amor e mais para carreira esse ano. Coisas nesse sentido, né? Aí, fizeram uma grande mudança quando eu falei do caos, né? Talvez sua vida possa ter sido caótica porque você, ou em alguns momentos, né, em 2023, você experimentou o caos porque o Iá estava trazendo mudanças para sua vida, né? Transformações. Sabe aquela coisa de mudar de casa, né? Tudo empacotado, tudo fora do lugar? Pode ser que você tenha tido muito essa sensação ao longo desse ano. Porque realmente o Iá veio com seus raios trazendo a verdade, esclarecimentos, né? Talvez você tenha entendido melhor como é que a teia aí das suas relações funciona. Fofocas, conversas, sabe? Leve e traz, né? Quem é mais influenciado por quem se deixa mais influenciar por quem. Vejo você muito inteligente, muito sagaz nesse ano. Você percebeu muita coisa e foi a partir daí que as mudanças começaram a se promover. Tá? Se não aconteceu isso, o potencial para o seu ano era esse. Se não aconteceu, vamos ver o que pode... Se você tentou resistir às mudanças, sim. Quem tentou resistir às mudanças ou tentou não ver, né, os chamados para mudança, pode ter tido uma vida ainda mais bagunçada em 2023, até com falta de dinheiro, escassez financeira e cansaço.
tá? Sabe aquela sensação de você ficar tentando, imagina ficar tentando segurar no lugar um bambuzal, né, que tá passando um vento forte por ele. É uma força hercúlea, impossível, né, segurar o balanço de um bambuzal quando o vento passa por ele. Então, se você tá chegando ao fim do ano muito cansada, muito cansado e escolheu essa mensagem aqui, saiba que provavelmente isso é um puxãozinho de orelha de Mãe Oiá, Mãe Ansã, tá? Um puxão de orelha das forças transmutadoras, né, que trazem mudança para a vida da gente. Então, é preciso aceitar que apesar das mudanças serem confusas, dolorosas, né, estabelecerem meio que um hiato, um momento estranho na gente, de desconforto, elas são fundamentais, né? Elas são a ponte para o novo mundo, para chegar lá a experiências que tenham mais a ver com quem você é hoje, né? E que sejam aquelas que você deseja para o seu futuro. Esse é o oráculo mental, esqueci de falar. Perguntas importantes. Eu sei claramente o que a minha alma realmente quer. Uau! E a confusão também foi mental, né? Para quem não teve confusão física, né? Mudança de casa, viagens, muita coisa acontecendo na vida social, a mudança foi interna, né? A bagunça também foi interna. Porque o grande chamado foi esse, né? Eu sei claramente, não é saber mais ou menos, não. Mãe Oiá não tá querendo saber claramente, não tá querendo saber de bagunça. Ela quer saber com clareza o que a sua alma realmente quer. Olha que o tom dessa leitura aqui tá mais bravo. Que interessante. É como se 2023, a retrospectiva dele para você, é uma retrospectiva de olha o quanto de coisas que você achou que eram o desejo da sua alma e não eram mesmo. Era confusão, era você meio que se misturando aos outros, tá vendo? Ó, isso aqui pode ser também uma carta que indica a perda da individualidade, né? A gente meio que se misturando uns nos outros. Alma cósmica do universo, Anima Mundi, Hecate aqui também presente, te chamando para olhar para o que você realmente quer. O que sua alma realmente quer? Não deve ter sido um ano fácil, né? Acho que para ninguém foi, pelo que eu tô vendo, mas para você especialmente dentro do seu coração, dentro do seu interior, na sua mente. Não só o coração, como na mente, pode ter sido muito desafiador, né? Eu vejo alguém que pode ter se envolvido em várias situações achando que ali estava o desejo da alma, mas não era verdade. E aí algumas desilusões, né? Seja com pessoas, seja com lugares, carreiras, enfim, projetos ao longo de 2023. Mas tudo isso é para quê? Para que você se empodere, tá? Não é à toa, não. É para que você realmente reconheça. É preciso, às vezes, tomar vários caminhos que a gente não quer para reconhecer com clareza qual vai ser aquele que a gente quer. Isso faz sentido para você? Se sim ou se não, pode deixar nos comentários, tá? Agora eu vou usar o baralho El Cabriton para esclarecer, vamos ver. Rainha de Paus, ela também apareceu na leitura anterior. Hoje todas as leituras podem estar conectadas também de alguma forma, então podem ser aspectos, né, da sua vida, cada uma das 4 leituras sendo abordados. Temos a Rainha de Paus, olha, a mulher forte, a mulher poderosa, a mulher que não... Uau, eu ouvi aqui, a mulher que não se verga. Quer dizer, ela não se quebra. Ela verga, mas não quebra. Ela se dobra, mas ela não quebra. A vontade dela, a alma dela continua intacta, mesmo quando tem que lidar com cenários caóticos, desafiadores. Cavaleiro de Ouros. O louco, sim. Olha, foi um ano para pular de cabeça em alguma situação nova, tá? Quem passou por esse desafio aqui, né? Eu vejo gente que no início no início do ano, podia estar numa energia de luta pela sobrevivência, né? Aos poucos foi serenando, mas no início do ano uma luta pela sobrevivência danada, né? Em que nem dá para ouvir muito a voz da alma, né? A gente faz ali o que é necessário para lidar com o caos. Tô vendo gente que pode ter tido dívidas, né? Processos difíceis aí que precisaram ser contornados, que precisaram da sua postura firme, né? De mulher assertiva, de mulher que sabe o que tá fazendo. Porém, nem sempre sabia exatamente, né? Nem sempre tinha tanta clareza assim quanto performava, quanto parecia para os outros que você tinha. E aí, ao longo do ano, foi fazendo uma construção que te permitiu, ó, criar uma portinha, tá? Olha, com 9 de espadas.
Agora eu tô entendendo o xingo de manhã sangue. Ó, tem a ver com você perceber ao longo do ano que você tem capacidade criativa e criadora para dar um enorme salto na sua vida. O Joker, o Coringa, né, é como o louco do tarô. É aquela pessoa que se permite parecer louco para os outros, né, para as pessoas ao redor, e isso porque decide fazer algo que é importante para si. Né, algo que você só quer fazer, que talvez as pessoas ao redor não entendam, mas que para você é muito importante, sabe? Só que muita gente aí não fez isso. O 9 de espadas mostra você ainda agora no fim do ano, né? Pensando, se machucando, cuidado com isso, se martirizando, porque você reconheceu ou está reconhecendo que vai ter que fazer uma grande mudança aí. Né, que vai ter que topar ser vista pelas outras pessoas como alguém louca, caótica, né? Talvez pessoas aí que já fizeram grandes mudanças na vida no passado e agora percebem que vão ter que fazer outra, né? E aí tem medo da opinião de pessoas ao redor. Nossa, mas também você não para quieto, não para quieta, né? Faz o tempo todo muda. Mas o chamado tá aqui, tá? O que você reconheceu, essa leitura aqui tá super poderosa. É como uma... Olha lá. Só agora eu vi, não é à toa. Hecate vem trazer, a Hecate, a senhora dos caminhos, das encruzilhadas, né? Ela está no meio da encruzilhada, não é à toa. Hecate nos diz que nenhum caminho é, a priori, a princípio, melhor do que nenhum outro. Um caminho só é melhor para você do que outros porque ele esteja mais alinhado com o propósito que você tem. Ou seja, não adianta tentar escolher o caminho se antes você não souber qual é o propósito. O que você quer com esse caminho? Né? Inclusive me lembra aquela frase da Alice no País das Maravilhas. O gato fala para ela, né? Olha, ela vai lá e pergunta, eu preciso de um caminho, me diz qual é o caminho. E ele diz, bom, mas onde que você quer chegar? Ela, não sei, eu só quero sair daqui. Aí ele, bom, se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho é caminho. Né? Então tem algo aqui de Hecate, né? Hecate dos caminhos, ela está no meio da encruzilhada dizendo, não existe caminho melhor que o outro agora para você. O melhor caminho é aquele, ó, que aponta para o seu propósito. O louco vai para onde aponta o seu nariz. Então, muito empoderamento. Provavelmente você chegou ao fim do ano sabendo as mudanças que precisa realizar, mas ainda não realizou. Tá com medo de tomá-las, né? Medo de se machucar, medo de machucar outras pessoas, ao tomar decisões mais individuais, de acordo com a sua alma, né? Com o que a sua mulher guerreira aí quer. Tá me vendo aqui que outras pessoas tomaram sim essa decisão, fizeram o salto, tá? Abandonaram pessoas ou situações que incomodavam, foram por fora, do lado de fora, foram a guerreira que precisavam ser, mas que dentro ainda estão se questionando se deviam ter feito isso. Estão aí com medos, né? Com receios naturais, e aí para essas pessoas eu digo, é natural. Tá? É natural rever pensamentos, depois de tomar uma decisão ainda ter alguma dúvida, algum medo, né, com base naquilo que você fez. Questione-se, né? Busque entender de onde vem esse medo e a que ele se destina. Ele está tentando te avisar de algum perigo real ou ele é um medo que vem de uma paranoia, de algo relacionado a um passado, né, tenebroso, ou inseguranças que você não quer repetir. A Anima Mundi, por último, vem me lembrar aqui que a gente tem uma estrela de 5 pontas, um pentagrama, né? E o pentagrama é o símbolo do indivíduo, da individualidade na magia. Ó, a cabecinha, 2 bracinhos, 2 perninhos. Então é o indivíduo. Então aqui a gente está falando de um ano, né, que em retrospectiva foi de enormes ganhos pessoais, empoderamento pessoal para você, profundamente, tá? E se você ainda não tomou as decisões que você sabe que precisa para que a sua alma, né, esteja mais feliz com as suas escolhas, com a vida que você está criando para você mesma, a hora é agora, tá? Não fique esperando isso não acontecer. Pode ter gente aí pensando, a decisão que eu tomar, o caminho que eu tomar, quando for o caminho certo, eu vou saber, eu não vou ter dúvidas, eu não vou sofrer. Nem sempre. Tá? Muitas vezes, né, não é porque a gente está indo para um lugar melhor que a despedida do lugar que a gente ocupava não vai ser sofrida. Né? Então, cuide disso, lide com isso, mas não deixe de corresponder ao seu coração. Tá bom?
E para quem já fez isso, tem um enorme parabéns aqui. Se você ouviu tudo isso, falou, mas Elisa, eu fiz isso, né? Eu tô aqui guerreira, né? Guerreiro, sozinha aí, tomando minhas decisões, tô mais autônoma, né? Aqui tem um ganho de autonomia em 2023 muito grande, de, né, reconhecimento da guerreira, do guerreiro interior. Então, só me resta te dar parabéns, tá? Você cumpriu bem com o que 2023 propunha e agora descanse, tá bom? Descanse a mente, descanse o coração, se prepare aí para o ano novo, que é só ampliar agora, então, a sua individualidade e o seu poder pessoal na busca do que é importante para sua alma, ok? Então fique aí, aguarde aí que vai ter no domingo e na segunda os nossos oráculos, se tudo der certo. Oráculo astrológico com previsões para Saturno nos signos em 2024. Saturno vai ser muito importante esse ano. E também o oráculo das bruxas, com uma prática mágica básica, fundamental, para ser mais capaz de manifestar aquilo que você deseja, tá? Em 2024. Então é isso, meus queridos, minhas queridas. Deixem aí nos comentários se fez sentido para você ou não. Fique à vontade. Compartilhem aí as dicas de fim de ano. E a gente se vê nas próximas leituras. A gente se vê no ano que vem também. Tchau, tchau.